saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. É tão bom saber que estás aqui, Senhor. Olá, gente boa! É um prazer muito grande estar com vocês aqui com os Homens da Memorial, Ministério V12. E eu agradeço ao Ricardo Martins pelo convite e vamos então usar esse tempo de isolamento social para conversarmos sobre uma coisa importante para nós homens. Eu quero começar com essa fotografia, o homem de temor e de princípios. Eu estou dando ênfase a essas duas palavras. Veja que tem um homem ali na foto, ele está olhando para cima, é um homem que teme a Deus, e embaixo na foto tem uma Bíblia para mostrar que os princípios da Bíblia que são a base do comportamento desse homem. E Salmo 112 é o nosso texto. Então, vamos ler o texto. É um texto magnífico, um salmo que todos nós homens deveríamos estudar. E o texto diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Terá tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Essa é um ponto muito importante, a razão porque eu escolhi esse salmo, né? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, constante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória.
O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá. Então é um homem com temor e princípios baseado no Salmo 112. Como os assuntos estão misturados, eu fiz um esforço de dividir o assunto em 5 áreas. Se você ver aqui, ó, ele está falando de uma atitude no coração, lá no centro, né? Eu coloquei aqui assim esses ciclos concêntricos. Começa com a atitude no coração, depois algumas virtudes internas que nascem, aí as ações externas, os benefícios que ele colhe para si mesmo e depois os resultados na vida de outras pessoas. Comecemos então pela análise dos resultados externos. Depois é que nós vamos fechando então e até chegar na atitude do coração, tá certo? Então os resultados para outros. A sua descendência será poderosa, né? Ele fala da geração e da descendência. Seus filhos, seus descendentes serão abençoados por causa que este homem tem algumas características. Aí ele muda um pouco, ele fala de casa. Então aqui nós podemos dizer assim que ele está falando da família, mas aqui ele está falando da casa e está citando especificamente prosperidade. Então eu preciso falar que é alguma coisa material, né? Que afeta a sua casa, afeta seus negócios. E tem o perverso. O perverso também é outro, lembra? O título nosso aqui é resultado para outros, ou seja, sua família, sua casa, e o perverso aqui dizendo que o perverso não gosta de ver esse cristão, esse homem de Deus crescendo, e por isso ele se enraivece. Eu não tenho tempo para analisar cada um, tá certo? Então aqui o inimigo, mas todas as pessoas são afetadas pelo comportamento desse homem. Agora, não são só resultados para outros, ele tem benefícios para si mesmo. Então agora, como é que ele ganha ele mesmo em ser esse tipo de homem, né? Então ele diz aqui o texto que para ele nasce luz nas trevas. Eu sempre digo assim que o homem de Deus, a pessoa que busca Deus, a pessoa que lê a palavra, ele precisa pedir a Deus luz. Então ele tem o quê? Lucidez. Ele ganha uma lucidez nos momentos mais difíceis da vida, né? Eu vou escrever aqui lucidez. Essa luz que nasce nas trevas. No momento que nós estamos vivendo agora, queridos, com todas essas dificuldades que estamos vivendo, lucidez é uma coisa que nós precisamos, né? Além de luz, ele usa aqui que a justiça permanece e ele se terá tido em memória eterna. Vou emendar essas duas coisas e vou dizer que ele também tem um legado. O legado não é a riqueza, o legado não é o dinheiro, isso também passa para os nossos filhos, mas a memória, o que eles vão lembrar de nós, o que eles vão falar de nós. Eles falarão da nossa justiça, dos nossos princípios. Esse é o verdadeiro legado que nós vamos deixar um dia, né? Esse homem também, ele tem uma firmeza, tá vendo aí, ó? Uma firmeza interior que ele tem, é um benefício para ele, é uma pessoa sólida, né? E aqui até diz que o seu poder se exaltará em glória, deixa eu mostrar aqui melhor, exaltará em glória. Ele não está falando que esse homem está buscando glórias, pelo contrário, ele vive para glorificar a Deus, mas não há como negar. A pessoa que cresce, ela ganha o respeito das pessoas, a admiração, é um pouco daquela glória, no sentido humano, de que a pessoa justa, a pessoa... Vocês já tiveram uma pessoa assim? Meu pai era assim. Meu pai era uma pessoa que eu respeitava, admirava, por ele ser o homem que ele era. Mas esses benefícios nascem a partir de certos comportamentos. Vamos então fechar mais o círculo aqui. Ele tem certos comportamentos. É muito legal o que esse salmo fala, porque ele fala aqui de um lado mais soft e um lado mais firme, né? Ele diz que ele compadece e empresta, né? Esse é o lado soft, é o lado da misericórdia, é o lado da compaixão. Mas ele também defenderá a sua causa em juízo. Esse camarada, quando ele entra em juízo, ele entra para ganhar. Ele vai defender a sua causa. Na verdade, versículo 8 diz que o seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo.
Você veja que essa firmeza, esses dois versículos aqui, ó, estão falando de uma certa firmeza que essa pessoa tem em lidar com as coisas. E esses dois versículos, compadece, empresta, distribui e dá aos pobres, mostra o lado meigo, em que ele está tratando com as pessoas com delicadeza, com compaixão. Quando ele, só para esclarecer, né, quando ele fala dele ver cumprido nos seus adversários os seus desejos, nós precisamos definir a palavra adversários, né? Não estamos falando aqui de amargura, porque uma pessoa que tem amargura, ela vai ter que buscar o jeito de perdoar, vencer a amargura. Nós estamos falando de guerra mesmo. Quando você tem uma guerra, vocês estão entendendo, né? Quando a Bíblia diz não matarás, ela quer dizer não assassinarás. Assassinato está errado, mas a guerra, ela pode ser justa, ela pode ser necessária. Quando ela acontece, esse homem ele entra numa guerra para ganhar. Então não vamos fazer aplicações erradas disso aqui, porque até dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, nós temos pessoas com pontos de vista diferentes, ideologias diferentes, pontos de vista políticos. Esses não são inimigos, isso não é uma guerra. Nós precisamos saber acomodar, saber perdoar, saber conversar, mas quando nós entramos numa guerra, esse homem, ele é firme, ele entra para ganhar, ele entra na justiça para ganhar. Ao mesmo tempo, ele tem esse coração, olha como ele tem um comportamento que mistura duas coisas, essa firmeza e essa misericórdia. É uma coisa fabulosa. Da onde que nasce isso? Isso nasce de certas virtudes. De novo, tem dois pontos complementares aqui, né? Você veja, ele é benigno, misericordioso e justo. Então esse é um homem que tem bondade no seu coração. Essa é uma virtude interna que passa para o seu comportamento externo. Lá dentro também, ele não se atemoriza, ele é confiante, ele é firmado, ele é firme, ele não teme. Tá vendo? São duas ideias. A primeira ideia de uma ideia de misericórdia, de ser mais amoroso com as pessoas, e a outra parte de ser firme, de não se atemorizar de más notícias, né? Deixa eu dar uma ênfase aqui a essa frase aqui. Não se atemoriza de más notícias. Esses dias eu fiquei pensando assim, como que eu posso realmente não ter medo de más notícias? Más notícias são sempre ruins. Elas abalam a gente. Eu não posso imaginar uma pessoa que é uma pedra. As emoções dele não se mexem. Claro que mexem. Mas nós estamos falando de alguém aqui que quando recebe uma notícia, ele vai para dentro do seu quarto, para dentro do seu escritório, ele pensa, ele busca Deus, ele tem um versículo da Bíblia no qual ele se agarra, uma promessa. Então ele enfrenta uma notícia, mas ele não se atemoriza. Né? Ele tem uma tranquilidade interior. Essa é a virtude que nós estamos falando que existe na vida desse homem. Vamos então para o ponto final. O ponto final que nós vemos aqui é a atitude do coração, que é o primeiro versículo e o título do Salmo. Ele diz, bem-aventurado esse homem. Deixa eu explicar que a palavra homem, aqui no hebraico, é a palavra ish, traduzida lá em Gênesis por varão. Quando Adão deu o nome para a mulher de varoa, ele a chamou de Isha, que é o feminino de Ish. Né? Então esse salmo foi escrito especificamente para homens. Claro que a palavra homens, deixa eu me defender um pouquinho aqui, a palavra homem também pode ser usada no sentido generalizado, quando diz que Deus amou os homens, não significa que ele amou só os do sexo masculino. E a Bíblia, esse salmo pode ser lido por mulheres, evidentemente, mas é curioso dele usar a palavra ish, o varão, o homem. Nós, homens, precisamos ter certas qualidades
E esse Salmo 112 nós devíamos estudar ele mais profundamente. Memorize isso, o Salmo 112. Você precisa ler, estudar, aprender mais. Mas vamos lá. Esse homem, ele tem lá no seu coração, ele tem duas qualidades. Ele teme ao Senhor e ele tem alegria nos mandamentos. Vamos ver como o hebraico nos ajuda a compreender essas duas palavras. Aquele que teme ao Senhor é aquele que tem reverência, tem medo, tem admiração, tem honra e tem respeito por Deus. Então aqui começa a complicar. Nós não gostamos muito de falar em ter medo de Deus, não é verdade? Não é muito comum. Nós falamos assim, não ter medo de Deus é muito ruim, então vamos usar a palavra respeito. Como é que eu vou abordar isso? Presta atenção. Quando você está parado na sarjeta e passa um carro correndo, o que você faz? Você dá um passo atrás, de autoproteção. Esse senso de sobrevivência que nos faz, então, nos proteger, ele tem origem num medo, mas é um medo saudável. É um medo que me faz me proteger do perigo. Minha mãe incutia esse medo em nós, quando ela dizia assim, olha, vocês estão indo para essa festa, vocês estão indo para esse retiro, vocês vão sair com a turma aí no acampamento, Deus está vendo, né? O que ela queria dizer assim, eu não estou vendo, mas Deus está vendo, Deus está presente. Ela queria incutir em nós esse temor de Deus, de que Deus está aqui, está vendo, né? Eu acho que hoje em dia nós temos assim uma coisa de enfatizar, precisamos ter amizade com Deus, vamos chamar Deus de paizinho, e só falamos do amor e que Ele é nosso amigo. Ok, tem o texto bíblico, Abba Pai, Deus é amor, mas eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, considerai a bondade e a severidade de Deus. E até Moisés, né? Quando Deus falou com Moisés, falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Veja que Deus está enfatizando o temor, uma certa quantidade de medo saudável. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Dr. Shedd, e ele falou, alguém fez uma pergunta para ele assim, esse negócio do temor de Deus, ele fez a seguinte ilustração, achei ótima. Ele disse assim, pense você está andando de noite na rua, e aí você escuta um barulho numa árvore, tem um barulho ali, o que você sente? Pode ser um fantasma, né? É um bicho. Ele falou, esse é mais ou menos o que a gente devia sentir com Deus. Tem um barulho ali. Ele está presente. Ele pode fazer alguma coisa agora mesmo, se ele quiser. Ele está vendo. Ele é todo poderoso. Eu preciso me comportar de uma certa forma, né? Note que Jesus Cristo disse assim, não tema os que podem fazer morrer o corpo. Tema aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Quem é esse? Não é o diabo, é Deus. Então, se nós quisermos crescer como homens, nós precisamos desenvolver temor de Deus. A segunda característica que esse versículo diz é que ele se compraz nos mandamentos. Está aí a palavra no hebraico, que significa aquele que se deleita, tem prazer, deseja os mandamentos, está contente com os mandamentos. Nós precisamos, como homens, ser pessoas que veem nos mandamentos não uma coisa ruim, mas uma coisa boa. Existe uma postura errada, queridos, que ensina assim que os 10 mandamentos são para a morte, usando então Romanos. Veja bem, leia o texto corretamente. O mandamento se me tornou para a morte. Claro, por quê? Porque eu sou pecador. Mas os 10 mandamentos são 10 mandamentos de vida. Vida é vida se você não tem outro Deus. É vida quando você guarda o dia do sábado.
É vida quando você não adultera, não cobiça, não dá falso testemunho. É vida. É um jeito de viver. Nossa vida tem que ser baseada em princípios, em mandamentos que estão na Bíblia. A Bíblia falou, acabou. A vida toda, quando a gente fazia o chamado culto doméstico, né? Nosso culto doméstico nunca foi um encontro, como é que diz assim, mais como um culto mesmo, litúrgico. Nosso culto doméstico era uma conversa sempre baseado em princípios. Quais são os princípios que nós vamos usar para tirar férias? Quais são os princípios que vamos usar antes de comprar esse carro? Quais são os princípios que nós vamos usar sobre estudo, sobre escolha de profissão? Quais são os princípios que estão relacionados com namoro? Sempre a pergunta é: o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Eu tenho um desenho para mostrar para vocês aqui, que eu acho que vai ajudar. Dá uma olhada. Imagine que nós temos uma grande estrada. Essa estrada é a estrada de Deus, vamos dizer assim. Ela é uma estrada larga, ela tem uma série de pistas, né? Cada pista dessa são os princípios, são os mandamentos, os princípios da palavra. Eu estou aqui, ó. Eu quero agradar a Deus. Eu quero viver para Deus. Como é que eu faço isso? Eu preciso caminhar sempre costurando esses princípios, seguir os princípios. Se eu vier aqui, ó, eu estou fora dos princípios. Eu devia ter medo de Deus e não sair do caminho. Vamos contar uma história de homens de negócio. Você tem 2 negócios para fechar. Num você vai ganhar 5 mil reais e no outro você vai ganhar 20 mil reais. E você diz, excelente, parece uma decisão fácil. Só que você descobre o seguinte, que para ganhar 5 mil reais, está aqui, ó, 5 mil reais. Mas para ganhar 20 mil reais, está aqui, ó, está fora dos princípios. Você tem apenas que pegar um pacotinho lá numa favela no Rio de Janeiro e levar até o Recife e eles vão te dar 20 mil reais, entendeu? Claro, você pode ser preso no meio do caminho, tudo isso, etc. Então, se você está seguindo ou não está seguindo princípios bíblicos, você está em perigo diante dos homens e perigo diante de Deus. Então, olha como o salmista coloca as duas coisas juntas. Ele diz, você precisa ter temor de Deus e você precisa ter a sua maior alegria nos mandamentos, nos princípios. É por isso que eu usei essa figura aí. Um homem de temor e de princípios. Nós precisamos temer a Deus e seguir os princípios que ele nos ensina. Eu fiz aqui um resumo para esse quadro aqui. Eu vou colocar ele bem grande aqui na tela para você tirar a fotografia. Olha lá, tira aí. Tira a fotografia porque é importante, ele vai ser o quadro que vai fazer vocês terem uma conversa entre vocês aí em pequenos grupos, etc. Ok? Tiraram a foto então? Senão você pode voltar o vídeo e tirar depois, né? Vamos dar uma olhada. Então veja bem, no coração começa aqui no coração e vai descendo. No coração ele tem temor de Deus e ele tem prazer nos princípios. Isso faz com que ele tenha 2 virtudes principais. Ele tem firmeza, porque ele aí não se desestabiliza com más notícias, mas eles têm também misericórdia. Essa firmeza faz ele enfrentar princípios judiciais e os seus inimigos até o fim. E a sua misericórdia faz com que ele tenha compaixão, empresta dinheiro, doa para o pobre, ajuda as pessoas. Quais são os benefícios que ele ganha? Ele ganha luz, lucidez nas épocas escuras que nós estamos vivendo nesse momento. E ele deixa um legado, ele será lembrado pela sua justiça, pelos seus princípios. Quando eu lembro do meu pai, eu lembro assim, alguém que... Meu pai lutou, por exemplo, por criar cooperativas na região. Ele era médico, não tinha nada a ver com negócio,
mas ele queria criar cooperativas porque era um jeito do povo ter mais, de uma forma mais barata, as coisas para comprar, né? Meu pai teve uma época que ele escreveu folhetos evangelísticos, porque ele ia visitar os doentes nas casas, e ele queria falar para eles de Jesus, queria deixar um folheto, ele resolveu escrever. Meu pai foi um homem que ele nunca mentiu, ele falava a verdade. Então, o que eu lembro do meu pai? Eu não lembro do meu pai levantando e me abraçando de manhã, não me lembro disso. Ele deve ter feito, mas eu lembro desse legado que ele deixou, alguém que eu preciso admirar pelos seus princípios que ele seguia, né? E aqui diz que haverá então resultados para outras pessoas também. Bênção, aí ó, para a família, para os descendentes, para os negócios, porque tudo isso produz coisa positiva, e punição para os inimigos malignos. Eu quero dar a seguinte tarefa: que você olhe para esse quadro, vocês discutam entre vocês, você diz assim, uma área positiva na minha vida e uma área em que eu preciso crescer. Pode escolher qualquer palavra desse quadro. E você vai compartilhar, olha, eu estou bem aqui a respeito de firmeza, mas eu estou muito fraco aqui na coisa de legado. Olha, eu sou muito misericordioso, mas está faltando firmeza na minha vida. Vai ser um compartilhar entre homens, para a gente orar uns pelos outros depois. Muito bem. Eu quero terminar com um grande segredo. Certa vez eu estava no navio Logos e eu tive um professor, eu estava traduzindo o professor, né, sendo intérprete, e ele fez um desenho lá, e aí ele disse o seguinte, que eu achei fabuloso. Ele disse, na crise, vá para o centro. Olha que bacana, né? Na crise, vá para o centro. Só depois de estar fortalecido é que nasce o serviço. Faz sentido, né? Na crise, vá para o centro. Temor de Deus, Bíblia. Aliás, você está com tempo agora. Tendo tempo, estude a Bíblia. Gaste tempo em oração. Se tranque no quarto lá, busque mais a Deus. Nós precisamos crescer. Na crise, vá para o centro. Por quê? Porque o homem precisa ser um homem de temor e de princípios. Temor e princípios. Bom, quero agradecer a todos pela oportunidade. Espero que seja uma bênção esse estudo e que dê margem, então, a vocês discutirem esse material. Um abração a todos. Muito obrigado pela oportunidade.